Jingle bell, jingle bell, jingle, jingle bell. Oi, gente! Vocês estão bem? Eu estou de gorro, estou de vermelho a caráter hoje, porque hoje nós teremos um belo vídeo de maquiagem para o Natal. Gente, eu amo o Natal. Assim, sério, acho que é a melhor época do ano pra mim. Eu estou aqui com esse belo gorro natalino, que a gente vai ver se vai durar até o fim do vídeo, porque, né, é difícil manter o cabelo solto pra maquiagem, mas... vamos lá. A maquiagem de hoje vai ser uma proposta pro Natal com um certo glamour ali, uma coisa bonita, apesar da gente se arrumar pra sentar no sofá da sala. Eu quero que seja uma coisa especial e bonita, porque eu acho que o Natal e essa época do ano merecem, né? A gente tá bem mais bonitinho. Então vamos lá. Vou começar aplicando a bruma de Natura Una, que é uma bruma... ah, gente, olha... tá chovendo, tá? Então, assim, se vocês ouvirem um barulho esquisito nesse vídeo, é porque tá chovendo. Eu não quero ter que esperar parar de chover pra eu gravar. Então, se o som ficar um pouquinho esquisitinho, é isso, tá? Porque eu quero trazer conteúdo pra vocês, mas eu não tenho outro horário pra gravar, tem que ser agora. Então, vai com chuva mesmo. Vou aplicar a bruma. Que bruma cheirosa. Eu já falei isso, né? No outro vídeo que eu testei essa querida aqui. Ela é muito cheirosa. A chuva tá dando uma parada, eu acho. E ela também é uma bruma hidratante e fixadora. Eu vou prender essa parte da frente do meu cabelo, mas eu não quero deixar de usar meu gorrinho. Então eu vou prender aqui, só pro cabelo não me incomodar. Nossa, esse coitado tá usado, hein? Acho que no primeiro Natal que eu comprei ele, esse querido aqui passou pela cabeça de todo mundo da minha família. Vamos seguir. Eu também vou usar o primer Hydra Glow de Nina Secrets, que eu acho que é um primer que dá um iluminado bonito na pele, que vai combinar com a nossa proposta, porque eu quero uma maquiagem bem iluminada, mas também glamurosa, assim, sabe? Uma maquiagem bem bonita, com a cara de pele mais natural. E eu acho que sempre que eu uso esse primer, eu sinto que ele dá esse glow bonito na pele, sabe? E rende bastante, ele é um primer bem fino. Vou até descer ele aqui pro pescoço. Porque eu acho que depois eu vou passar um pouco de iluminador aqui e vai ser bom ter essa base. Parou de chover, gente. Acho que o áudio não vai ser tão prejudicado assim. A pele fica radiante, sabe? Brilhante assim, ó. Bem viçosa. E enquanto o primer vai secando aqui na minha pele, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Curte esse vídeo, por favor, né? Pro YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e tá sempre te entregando. E comenta aqui embaixo, você também vai se arrumar pra passar o Natal na sala? Ou você vai viajar, vai sair, fazer alguma coisa especial? Comenta aqui, porque eu vou me arrumar pra passar o Natal dentro da minha casa, na minha sala. E olha que eu nem tenho sofá na minha sala, tá? Porque eu moro numa kitnet, aqui não cabe sofá. Eu vou passar sentadinha na cadeira, na mesa, ou deitada na minha cama, mas eu vou passar arrumada. Ó, já sentou, dá um grudentinho gostoso na pele, ótimo pra passar base depois, tá? E aqui eu vou usar a base tinte alta cobertura de Quem Disse Berenice, que é uma base que o tom dela fica bem certinho pra mim. Ela é bem líquida, então eu gosto de dar uma agitadinha nela antes de usar, e ela dura bem na minha pele. Eu não apliquei muita base porque eu não quero uma cobertura muito alta. Eu gosto desse acabamento um pouco mais translúcido, até pra quem tá vendo conseguir ver o brilhozinho do primer embaixo. Tá? E eu vou aplicar essa base com a esponja da Carimbacchini, que eu tô testando ela com várias bases pra ver como que funciona. Se ela absorve muito produto ou não. Como que é? Porque eu testei ela em um vídeo, eu vou deixar aqui nos cards ou aqui, eu testando esse produto e essa esponja, né? E eu achei que ela absorve bem. Pelo menos a base que eu testei, né? Eu testei com a base da Carimbacchini mesmo. Mas eu acho que como essa aqui é um pouco mais fluida, pode ser que absorva até mais, mas eu acho que não tá absorvendo muito não, tá? Sendo bem sincera, eu acho que tem que deixar uma cobertura ok, assim. Acho que eu vou ter que passar um pouquinho mais. Não fica alta a cobertura, mas fica uma cobertura leve e bonita, assim. Eu acho que pro que eu tô buscando é bom sim. Ai, coceira. Gente, é minha rinite. Nossa senhora. Meu nariz tá numa coceira o dia inteiro. E eu tô numa espirradeira também. E eu tô com esse negócio aqui, ó, que eu não sei se foi um pernilongo que me ferrou aqui, ou se é uma espinha que tá querendo nascer, mas eu acho que foi um pernilongo, porque tá um pontinho vermelhinho, sabe? Enfim, dramas da vida. Passamos aqui um pouco da base, ó, só pra uniformizar o tom mesmo. Ficou, né, bem uniforme, eu gostei. Eu gosto dessa base, eu acho que ela tem um acabamento que fica sequinho, mas não fica um sequinho muito repuxento, sabe? Existe essa palavra? Não existe, né? Não fica craquelando, assim, sabe? Fica confortável na pele, eu gosto. Eu acho que ela dura bem na minha pele. De corretivo, eu vou utilizar uma misturinha de corretivos. Esse corretivo da
Francine Elk. Só que o meu é na cor 2. Essa cor é muito escura pra mim. Aí eu vou misturar ele com o corretivo de Catarine Hill. Que esse fica muito claro pra mim. Que é a cor... Cadê a cor? A0.5. Fica muito claro. Então eu vou passar um pouco desse aqui. Porque apesar dele ser um corretivo grosso, eu acho que ele tem uma cobertura muito boa. Então talvez misturando os dois funcione. Ó, tá vendo? Ele fica bem escuro pra mim. Nos pontos que eu acho que eu preciso de corretivo. E aí, vou vir com o mais clarinho. Aqui, ó. Nessa parte de iluminação aqui também. E esse é outro corretivo que eu acho ele bem grossinho, tá? E ele tem uma cobertura muito boa. Mas ele é um corretivo mais grosso. Só que eu não acho ele ruim, não, tá? Apesar de ele ser grossinho, eu acho que ele não fica feio, sabe? Igual outros corretivos que a gente tem a impressão de achar que um corretivo, por ele ser mais grosso, ele vai ficar com a cobertura feia. Mas esse aqui não fica, não. Vou espalhar aqui com esponja. Ó. A mistura dos dois até que ficou boa, mas eu acho que tá muito escuro ainda. Eu acho que... Esse corretivo da Francine eu não gosto muito, não, mas eu acho que não é nem a questão da cor. A cor dele é meio ruim também, mas é porque ele é muito seco. Muito, muito seco. E aí a minha pele fica... Ele acaba craquelando um pouco, sabe? Dá um efeito que eu particularmente não gosto. Se você gosta de um corretivo bem seco, talvez seja um produto pra você. Passei mais um pouquinho do da Catarine Hill, porque eu acho que ficar com essa parte muito escurecida deixa a gente com, tipo, olheira, sabe? Fica estranho. Não sei. Não gosto muito desse acabamento. Na verdade, eu sei, eu não gosto desse acabamento. Bem melhor, né? Com esse iluminado aqui embaixo. Vamos para o blush. Bom, feito isso agora, blush. Eu vou utilizar o blush de Nina Secrets, na cor malva. Belíssimo. Esse dourado tem até uma coisa meio natalina, né? Eu acho. E eu vou aplicar ele direto no rosto, tá? E vou vir com a esponja, já espalhando ele aqui. Eu gosto de aplicar na bochecha e vir subindo um pouquinho com esse blush, sabe? Mas acho que a esponja tirou todo o blush que eu passei. Vou passar mais. Às vezes com o pincel eu sinto que funciona melhor aplicar esses tipos de produto, sabe? Mas eu quero testar essa esponja com todos os tipos de produtos possível. Agora veio. Só passar um pouquinho mais que veio. E esse blush eu acho ele muito fácil de esfumar. Você não acha que foi pouco? Vou passar um pouco mais do outro lado, aí eu vejo se foi pouco ou se foi muito. Acho que aqui eu já dei uma leve exagerada. E a mancha que eu queria cobrir voltou, né? Enfim, isso que dá dormir sem mosquiteiro. Vocês já tiveram um mosquiteiro? Quando eu era criança eu tinha um mosquiteiro. De vez em quando eu acordava enfiada entre o mosquiteiro e a cama, sabe? Deitadinha assim. Acontece. Não acontece nas melhores famílias. Nossa, mas eu senti que o blush tirou um pouco da base que tinha embaixo. Ai, não sei, tá estranha essa pele. Vamos seguir, que qualquer coisa a gente arruma com o pó, né? Eu acho que eu vou passar um pouco mais de base aqui em volta da minha boca, porque eu senti que saiu um pouco. Tá vendo? Ficou escuro de novo, ó. Eu vou passar um pouco de base aqui na esponja. Eu passei foi muito, mas tudo bem. A gente dá um jeito. Nossa, muita base. Agora sim tá mais bonito. Ah, e antes de começar, eu passei esse do Clinical de Eudora pra deixar minha boca um pouco mais coradinha, porque eu fico agoniada de ficar com a boca branca gravando vídeo. Aí eu passo alguma coisa. Geralmente, ou eu passo esse produto, ou eu passo um balm hidratante, mas geralmente eu tô usando muito esse produto ultimamente. Aí agora deu uma melhorada, né? Eu acho que melhorou. Eu vou passar na olheira um pouco mais do corretivo da Catarine Hill, que sumiu. Cadê? Porque eu, sei lá, tô achando estranha essa olheira. Passar aqui. É só um pouquinho mesmo, só pra ver se eu me estranho um pouco menos. Não fez diferença nenhuma. O que vocês acham? Ó, já tô com a boca toda branca. Ai, gente, dá muita agonia. Eu vou tirar com o lencinho. Aqui. E vou reaplicar esse duo. Ele é só dar uma corzinha bem de leve mesmo. E ele é gelado. E docinho. Agora, a gente vai selar essa pele. E eu vou utilizar o blush... alô. Eu vou utilizar o pó da Playboy, que eu acho que faz um tempinho que eu não uso nenhuma maquiagem aqui, tanto que esse bichinho tá surrado, coitado. Vou vir aqui, tirando o excesso do produto abaixo dos olhos, e vou
usar uma esponjinha, que é essa esponjinha de Nina Secrets, que você acredita que eu não tinha nenhuma esponja dessas puff, assim? Acho que é puff que fala, de selar abaixo dos olhos, e eu vi as blogueiras usando assim, né? Achava tão chique, pois agora eu tenho a minha. E eu vou pegar um pouquinho do pó aqui, ó. Assim, tirar o excesso na tampinha, ó. De dar umas batidinhas nele assim, pra tirar o excesso. E aí fica uma quantidade um pouco menor. Deixa eu só ver se eu tirei de todas as linhas aqui. E aí eu venho com esse pozinho aqui, ó, abaixo dos olhos, depositando este pó. Gostei dessa esponja, ela vai aqui no cantinho, ó. Muito boa. Ó. E o blush sumiu. Vou aplicar um pouquinho aqui no olho também. E eu já vou vir com ela aqui nesse cantinho, que eu também gosto de fazer. Esse leve recorte, que eu acho que principalmente quando você vai para uma ocasião onde você vai abraçar as pessoas, é importante que essa região lateral do rosto seja bem selada, porque se você vai fazer isso aqui, ó, em alguém e a sua cara fica na roupa da pessoa, é meio desagradável, né? Então, vamos garantir que isso não aconteça. Vou selar aqui o queixo também. No mesmo esquema, tirando um pouco o excesso pra não ficar com muito pó na boca também. E aí, aqui abaixo dos olhos, a mesma coisa. Eu vou tirar o excesso com a esponja, ó. Assim. E venho com a minha esponjinha de dedo e vou depositar... Eita, tinha que ter tirado mais o excesso aqui, ficou com muito pó. Mas tudo bem. A gente varre bem esse pó depois. E aí, eu vou vir aqui desse lado também, fazendo esse recorte. E na testa, mesma coisa. Eu tô com pó na minha roupa toda. Pra varrer esse pó, eu vou utilizar o pó mate real à prova d'água de Avon, que ele tem essa corzinha aqui. O meu é na cor 112F. Vou pegar um pincel mais cheião assim, ó, só pra dar uma polida nessa pele. Vou pegar aqui um pouco do pó e já vou arrastando. Acho que esse pó, ele acrescenta um pouco de cobertura, mas não é muito, sabe? Ele é um pó muito bom. Inclusive, o link de todos os produtos que eu estou usando nessa maquiagem vão estar no primeiro comentário fixado para você comprar, já só clicar, botar no carrinho e comprar, amiga. E claro que se você comprar pelo meu link, eu ganho uma pequena comissão, então você vai estar ajudando essa pequena criadora de conteúdo que tá aqui se esforçando muito para entregar vídeo para você toda semana. Então, confere aí o link, tá? Eu pego um pouquinho, não muito, ó, é bem pouquinho mesmo, e já venho esfumando todo o pó solto. A pele vai ficar bem matificada, tá? De blush eu vou utilizar o Ultra Color Red One de Avon, que é um blush que eu utilizei no vídeo anterior, mas eu usei ele passando por cima da pele ainda molhada. Eu quero usar ele por cima da pele selada pra ver como que ele funciona. Vou pegar aqui um pouco com o pincel, tirar um pouco o excesso na tampa, fazer isso umas 2, 3 vezes, e aí vim aplicando aqui no rosto, ó. Ele fica um vermelhinho bem sutil, né? Ó, mas é um charme essa cor. Eu achava que ele ia ficar, tipo, super vermelhão, sabe? Mas não, ó. Ele fica... E eu acho que se você for construindo mais camada com ele, ele vai ficar mais forte. Mas aqui ele tá bem sutil. Um tom de blush bem bonito. E eu queria esse vermelhinho porque é Natal, né, gente? Tem que usar vermelho, tem que usar dourado, tem que usar cores natalinas. Eu passei um pouquinho no nariz, que eu acho bonitinho. Tá bem sutil, né? Qualquer coisa, se a gente achar que tem pouco, no final da maquiagem a gente volta um pouco com mais, tá? E o elastiquinho que tampava ele, eu fui puxar, sumiu. Eu deixo sem o elástico, ó, ele fica abrindo, porque tem um elastiquinho que fica aqui em volta dele pra segurar ele fechado. E aí, sem o elástico, ele fica assim. Eu vou achar esse elastiquinho depois. De iluminador e bronzer. Tem uma paleta que faz um tempo que eu não uso e eu quero usar ela aqui agora. E é a... Essa paleta foi a edição limitada do Boticário. Ela é minha queridinha. E eu acho que talvez eu não encontre link dela pra vocês. Mas você pode usar com um bronzer que tem a cor parecida com esse. E um iluminador que também tem essa cor aqui, que é a paleta Make Be Cocoa. A minha já tá meio gastadinha aqui embaixo, porque essa paleta faz um tempinho que eu tenho, tá? E ela tem um cheirinho de chocolate. Ela ainda tá com cheirinho de chocolate. Porque, ó, a ideia dela é ser mesmo essa coisa da barra de chocolate. E eu amo chocolate, gente. Eu sou muito chocolatra. E quando eu vi essa paleta, eu falei... Boticário, me dê. Tome todo o meu dinheiro e me dá essa paleta. E aí eu fiquei com ela. Fiquei não, né? Comprei. Ela mora no meu coração. É um xodó pra mim, de verdade. Vou usar
esse tom aqui de contorno, que é um tomzinho marrom clarinho, ó, levemente quentinho, que eu acho que não é tão difícil encontrar um tom parecido com esse, né, em paletas por aí, né? Mas você utiliza o tom de contorno que faça mais sentido pra sua pele, né? Fiz aqui um contorninho na testa. Vou vir com um pouquinho aqui no queixinho, ó, só uma sujadinha, que eu acho que eu gosto desse efeito, mas tem que ser leve, tem que ser bem leve. Porque se você aplica muito, fica esquisito. Parece que você tá manchado. Então tem que ser com um pincel bem levinho, com bem pouco produto. Vou passar um pouquinho aqui, ó. E a mesma coisa, tem que ser pouco, tá? Senão você vai parecer que você tá manchada. Tem que ser bem levinho. Se você tem um maxilar mais marcado, talvez você nem precise disso, tá? Aqui no nariz eu vou passar um pouco aqui em cima, assim, ó. Não vou nem olhar, vou só fechar o olho e passar. E, ó, dá um leve contraste legal. Passar só um pouquinho aqui do lado também. E eu nem peguei mais produto, tá? Só com a sujeirinha do pincel mesmo, porque isso aqui tem que ser leve. E, ó, tá pronto. De iluminador... Ai, deixa eu arrumar meu gorro, né? Que Mamãe Noel é essa? Que tá toda descabelada. De iluminador, eu vou usar o dessa mesma paleta, que é esse tomzinho aqui, ó, que é bem douradinho, esse aqui. Que ele é bem douradinho e você pode usar um iluminador douradinho assim também, que eu acho que super combina com essa época do ano, né? Vou usar o mesmo pincelzinho que vem na paleta, que esse pincel é muito fofo, muito fofinho mesmo. Antes de eu começar a gravar conteúdo pra internet, eu usava muito essa paleta, muito mesmo. E nem mexeu na quantidade de produto que vem. Eu acho que vem muito produto nessa paleta, porque de verdade, assim, parece que eu quase não usei, mas eu usei muito essa paleta. Vou passar aqui, ó. E esse iluminador, ele é perfeito. Ele é um douradinho bem sutil, que não acrescenta cor, mas ele fica com um brilho tão lindo, tão lindo. E eu fico meio receosa de trazer edição limitada aqui pro canal, produto que não vende mais, porque é chato, né? A gente ficar vendo blogueira ou maquiadora usando produto que a gente não consegue comprar. Só que eu acho que as cores dessa paleta você consegue encontrar em outros produtos, né? Esse iluminador douradinho você consegue encontrar em outras paletas ou em produtos unitários mesmo. Então eu trouxe ela, principalmente porque eu acho ela muito linda. E esse iluminador especificamente é muito perfeito. Eu gosto muito dela e eu espero que o Boticário traga de novo essa paleta pra você também poder comprar, porque ela é perfeita. Ó. Fica com um iluminado bem bonito. E dá pra você ir construindo essa camada, sabe? Ó, desse lado. Fica bem brilhante. Eu vou passar um pouco mais dele. Aqui. Ele fica sutil, fica bonito e não acrescenta cor. Ele é dourado, mas ele não fica com... Não dá pra ver a camada de cor, sabe? É mais o brilho mesmo. Ai, gente, é muito linda essa paleta. Esse iluminador é muito perfeito. Eu vou passar um pouco desse iluminador aqui, ó, nessa parte da final do olho, que pega aqui em cima da sobrancelha. Fica uma coisa bem sutil também, mas eu acho que já ajuda a maquiagem a ficar uma coisa conversando com a outra, sabe? Aqui também. Mas aqui pro final mesmo, não tanto no começo do olho. Fica um douradinho bonito, né? Agora a gente vai pros olhos. Como eu já passei um pouco do douradinho, eu quero fazer um delineado. Sim, eu acho lindo uma maquiagem bem clássica, só com delineadinho, sabe? E a proposta vai ser essa hoje. Então, eu vou usar a caneta delineadora de Avon, que tá aqui. Achei. É um produto muito fácil de usar, porque esse aplicador é fininho, assim, na medida, sabe? E ele é um aplicador de feltro. Eu acho que funciona super bem. Vou pegar o espelho aqui do pó pra fazer. E como que eu gosto de fazer o meu delineado? Gente, se tem uma coisa que me dá muita agonia, é ver gente fazendo delineado e ele ficando caído, sabe? Dá a impressão de que o olho tá caído. Então eu vou passar um macete pra vocês que eu uso pra fazer delineado e não ficar com essa cara de olho caído, sabe? Qual que é o esquema? Vou até chegar um pouquinho mais pertinho aqui, ó, pra ver se eu consigo mostrar pra vocês o que eu faço. Tá vendo a linha de baixo do olho aqui, ó? Essa linha de baixo? O seu delineado, ele tem que começar acima dessa linha e ir pra cima. O corpinho dele não pode baixar nessa linha de baixo aqui, tá? Nessa linha dos cílios inferiores. O que eu começo fazendo? Eu começo só fazendo um risquinho, que vai ser meio que o gabarito
pra eu fazer o resto do delineado. Vou fazer aqui, ó, marcando de novo. Ó, a linha do meu cílios tá aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Mas eu vou puxar ele aqui de cima, acima dessa linha. É sempre importante você tá com o braço apoiado pra você não ficar sambando assim com o braço, sabe? Então eu vou pegar aqui, ó. Eu tô me encolhendo todinha, né? Pra apoiar o braço aqui. Apoiar aqui no rosto, ó. Da linha de baixo dos meus cílios, eu puxo um tracinho. Tá vendo, ó? Esse tracinho, ele não vem pra baixo da linha dos cílios inferiores. Ele tá acima, entendeu? Tem gente que puxa o delineado daqui de baixo pra cima. E aí eu acho que fica com o olho muito caído. E não é essa a ideia, ó. De frente, meu olho já tá levantado, só com esse risquinho. Entendeu? É essa a ideia, tá? Agora eu vou riscar do outro lado. O que vocês acharam? Eu achei que tá ok, tá aceitável. Tá um delineado bonitinho. O que eu vou fazer de charminho aqui? Porque eu acho que esse olho pede um charminho. Vou vir com a paletinha. Eu usei ela num vídeo aqui no canal de make de formatura. E eu acho que essa cor, esse brilhinho que tem nela aqui, é um brilho muito bonito e muito cara de Natal, sabe? Então eu vou pegar com o dedinho mesmo e vou passar ele aqui no começo do olho, ó. Só na parte bem do começo aqui, ó. Ele é um brilho tão bonito e eu acho que é tão natalino, sabe? Esse brilhozinho. E eu vou passar ele um pouquinho aqui na sobrancelha também. E ó. Ai, eu achei lindo. Vou passar do outro lado. Eu vou tentar não passar por cima do delineado pra não apagar o delineado que eu fiz com o brilho, sabe? Não apagar com o brilho esse delineado. Ó, aí aqui no canto eu vou caprichar bem, porque eu quero esse começo bem brilhante, refletindo bastante. Bem bonitinho, né? Eu vou dar uma leve esfumadinha com um tom bem clarinho, que vai ser esse tomzinho aqui dessa mesma paleta, só pra não ficar só o tom clarinho, mas assim, vai ser bem pouco, tá? Porque a ideia não é ter tanta cor aqui. É só pra realmente trazer um pouco mais de profundidade, mas não é muita cor não, ó. É bem sutil, sabe? Bem sutil mesmo. Eu acho que essa paleta tem uns brilhos tão bonitos, tão bonitos. Ó, até que o delineador não ficou esquisito não, mas eu acho que aqui eu vim com ele até metade do olho, aqui eu não vim. Então eu vou passar bem de levinho na raiz dos cílios, meio que carimbando aqui, ó, sem deixar muito grosso. Ó, só pra acompanhar esse lado aqui. Eu acho que um delineado tá assim, o outro tá pra baixo, né? Mas é o charme. É o charme. Na sobrancelha eu vou utilizar a lapiseira de Avon, que a lapiseira já sumiu tudo que tava escrito aqui, mas é micro alguma coisa. Acho que é microliner. E eu vou aplicar, não vou fazer muito marcado, porque ultimamente eu acho que eu tô mais na vibe de sobrancelha um pouco mais leve. Eu gosto de marcar, delimitar bem o final dela aqui. Eu gosto de deixar mais forte, o começo eu deixo mais esfumadinho. Esse comecinho dela, eu vou esfumar com uma escovinha. E aí eu tô esfumando com essa escovinha porque eu tinha um lápis que tinha escovinha da Avon, só que ele foi ficando muito pequeno, acabei com ele. E aí eu tô sem. Acho que eu vou comprar aquelas descartáveis, sabe? Eu acho que aquelas descartáveis vão servir bem pra isso. Vou passar o gelzinho de Natura Faces e eu vou vir aplicando ele aqui assim, contra o pelo. Ele não fica com a sobrancelha, aquele efeito de brow lamination, mas ele dá uma boa encorpadinha nos fios, sabe? Que eu gosto. E aí, só pra deixar no lugar mesmo. Ai, gente, falando em sobrancelha, eu tô tão triste que a minha designer de sobrancelha vai se mudar. Ela vai se mudar pra São Paulo. E aí eu vou perder a minha designer, que eu gosto tanto. Ai, gente, sério. Eu amo ir no salão dela, porque ela tem uma marca que faz massagem. E ela faz massagem no rosto da gente. E a gente conversa. É um momento, assim, quase que terapêutico, sabe? E eu vou ficar muito triste de não ter mais ela aqui. Fora que, assim, o trabalho dela é fenomenal. A minha sobrancelha fica perfeita. Eu só faço com ela. E agora ela vai embora. Eu falei pra ela, você tem que me dar um curso antes de você ir. Porque eu não vou confiar em mais ninguém. Eu preciso fazer minha sobrancelha igual você faz. Então, por favor, me ensine. Mas ela aparentemente não vai me ensinar. Ela me passou uns macetes lá, mas... Ai, gente, olha. É triste, é triste. Eu estou bem triste. Mas é pra coisas boas, né? Ela tá indo em busca de um novo caminho profissional e eu desejo tudo de bom pra ela, mas eu fico triste de
tê-la mais aqui, né? Agora eu vou aplicar máscara de cílios nessa maquiagem, né? Vou utilizar a Too Long de Avon, que eu acho que é uma máscara de cílios que vai deixar esses cílios gigantesco. E é isso que eu quero. Ficar bem ciliuda. E eu espero que quando eu aplicar a bruma, não manche a minha maquiagem. Porque é justamente esse teste que eu quero fazer. Eu acho que eu nunca usei essa máscara de cílios antes de passar a bruma, porque eu fico com receio de borrar. Então hoje eu vou fazer esse teste. E eu espero que não borre. Temos um belo olho. Agora com as sobrancelhas feitas, máscara de cílios, vou passar o batom. E vai ser um batomzão vermelho, né? Não tem como ser diferente. Tem que ter um batom vermelho aqui nessa maquiagem. Vou utilizar o batom vermelho em bastão de Quem Disse Berenice. E eu acho que eu vou fazer só um contorninho na boca. Esse aqui é na cor Batida de Vinho. Ó, acho que essa cor eu não usei ainda aqui no canal. Vou vir com o espelhinho do pó. Eu gosto de passar um pouquinho pra fora da boca, mas não muito, sabe? Pra não ficar muito esquisito. Mas eu sempre gosto de dar essa passadinha um pouco fora da boca aqui, ó. E em cima também eu passo bem em cima da dobrinha, sabe? Vou vir agora com o batom. Esse aqui é na cor Beret 350. Ele é um vermelho mais escuro, ó. Eu aplico aqui toda a boca. Ele é um batom muito fácil de aplicar. E eu acho o tom dele perfeito. E temos... Agora eu vou só espirrar a bruma e arrumar meu gorrinho, peraí. Eu vou passar a bruma de Natura Una e eu espero que a minha máscara de cílios não borre. Vou aplicar novamente a bruma cheirosíssima. Meu batom tá torto? Vocês acham que tá torto? Eu acho que... Acho que não, acho que tá retinho. Porque minha boca é meio torta, né? Por causa dessa cicatriz que eu tenho aqui. Aí eu sempre fico me estranhando quando eu tô com um batom muito forte, assim. Eu sempre acho que eu tô com a boca torta. Que o cantinho só tá demais. Aí, foi. Ah, eu falei que eu ia passar um pouco de iluminador no colo, né? Eu vou passar. Eu vou aplicar um pouquinho da bruma aqui e vou vir com o iluminador da paleta, aquele douradinho, e eu vou passar aqui, ó, na parte da clavícula pra dar um iluminadinho. E aí a gente aproveita, pega bem e vai passando aqui pelo colo todo, ó. Vixe, tá ficando manchado. Vou pegar um pincel maior pra fazer isso. Eu acho que o pincel maior funciona melhor. É, eu me manchei um pouco, mas eu tô brilhante, ó. Tô brilhante. E é essa a ideia, ficar brilhante. Mas você pode usar um brilho mais translúcido pra ficar com as tetas brilhando. Ai. Vou passar até um pouquinho aqui no pescoço, que eu acho que vai ficar com esse efeito legal. Você chega pra receber uma visita assim, toda brilhando, toda de gobel. Eu acho muito legal. Eu vou passar um pouquinho mais desse iluminador aqui também, ó. Aproveitar que eu passei a bruma, só pra deixar um pouco mais iluminada, que eu acho que tá pouco. E é isso. Deixa eu colocar meu gorrinho de volta. Agora toca Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle... Imagina só, sua avó chegando na sua casa pra comer aquela ceia gostosa. E você recebe, assim, a sua família belíssima. Gente, pelo amor de Deus, pra sentar na sala e assistir o quê? Show do Roberto Carlos? Vocês assistem na casa de vocês? Mas na minha casa, a gente basicamente... Na casa dos meus pais, né? Que é onde a gente geralmente passa o Natal. Mas nesse ano passado... E provavelmente nesse ano a gente não vai conseguir passar o Natal lá, a gente só come muita comida, conversa muito, fala alto, porque todo mundo da minha família fala alto. E é isso, passa o Natal comendo, basicamente. A gente não passa assistindo nada, fazendo nada, só comendo. Antigamente a gente brincava de amigo secreto, mas hoje em dia é mais difícil reunir toda a família, então a gente só passa o Natal comendo mesmo. E essa foi a proposta, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É uma maquiagem clássica que vai te deixar muito bonita. E não esquece de curtir esse vídeo, comentar se você gostou, o que você achou da maquiagem. Um beijo e até o próximo vídeo.